Only me. Only me. All things are only me. Only me. All things are only. Momento de meditação. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas, e veio a Jerusalém com uma muito grande exército, com camelos carregados de especiarias, muitíssimo ouro e pedras preciosas, e veio a Salomão, e ele disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão lhe declarou todas as suas palavras. Nenhuma coisa se escondeu ao rei que não lhe declarasse. Mas lembre-se, ele cumpre todas as suas promessas de bênção, o tanto quanto cumpre as suas maldições. Nós lemos no primeiro livro de Reis, capítulo 10, do versículo 1 ao 3. O profeta de Deus para esta era, o irmão William Margil Brana, na mensagem Provando a Sua Palavra, parágrafo 78 em diante, o profeta diz: ou arrazoar, não arrazoe com ela. Você diz, bem, eu creio. Você não tem direito nenhum quando Deus diz alguma coisa. Juntamente,
juntamente do modo que ele disse, é dessa maneira que se faz. Você diz, bem, acho, mas você não tem que pensar. Deixe que a mente que estava em Cristo esteja em você. E Cristo é a palavra. Deixe que a palavra esteja em você. Todas as outras palavras sejam erradas. As palavras de Cristo são corretas. Outros creem nele e em todas as suas razões, como ela creu. Razão. Ora, por que Deus faria isto? Agora, isto não é bom do mesmo jeito que aquilo? Se for contrário à palavra, não é. Por isso, qualquer coisa, qualquer professor, qualquer expositor da Bíblia, qualquer outra coisa que lhe ensine ou tente fazer que você creia, qualquer coisa, um pequeno J diferente do que esta Bíblia diz, é um falso ensinamento. É Satanás novamente, exatamente como foi com Eva. Deus segue em frente, não importa o que ele faça, o que Satanás faça, Deus segue adiante, provando que ela assim é. Agora, veja o que ele disse para Eva: certamente não morrerás, serás sábia. É isso que o mundo está buscando hoje. Prova científica, conhecimento de homem. E ele disse, certamente não morrerás. Mas Deus tinha dito, morrerás. E Deus provou que sim. E podemos ver isso. Ele estava falando a sério. Vá até o cemitério aqui. Você saberá se ele estava falando sério ou não. No dia em que dela comeres, nesse dia morrerás. E quando você chega aqui e confere qualquer um que queira, de qualquer idade, nunca houve alguém que viveu 1000 anos. Deus assim provou a sua palavra. Ele provará todas as vezes, mas lembre-se, ele cumpre todas as suas promessas de bênção, o tanto quanto cumpre as suas maldições. Porque eles comeram dela, naquele dia eles morreram, e ele prova para você que morrem naquele dia que dela comem. Ele também cumpre toda a palavra que ele disse quanto às suas bênçãos, toda promessa, Deus cumpre. Oh, gosto demais disso. Você tem que escolher qual dos dois quer, as bênçãos dele, crendo, ou as maldições dele, pervertendo-a. Se você a perverter e crer do lado dela da perversão, então você é amaldiçoado. Se você crer nela justamente da maneira que ele a escreveu e apegar-se a ela, então você é abençoado. E ela sempre é contrário à ciência, sempre contrário à maneira científica de mostrar as coisas, pois ele cumpre cada palavra, tanto das suas bênçãos como das suas maldições. Quando homens e mulheres pecaram no mundo antediluviano, ele, contra a verdadeira palavra dele,
Adão e Eva pecaram contra a verdadeira palavra, mas e todas as gerações que os seguiram começaram a fazer a mesma coisa. Ele pronunciou morte contra eles e finalmente chegou a uma aniquilação total, completa, de tudo na terra. Foi coberto pela água, completamente lavado com água. Agora, o mesmo Deus que trouxe aniquilação total a tudo sobre a terra, toda erva, toda criatura, menos o que ele reservou e levou acima da terra, tudo o que ele prometeu que faria, isso ele fez. E o mesmo Deus que prometeu a água e cumpriu a sua palavra, o mesmo Deus prometeu fogo e ele cumprirá a sua palavra. Ele cumprirá a sua palavra. Agora, o que ele fez? Como eles conheciam a sua palavra? Por causa de toda a sua maneira de fazer, de provar a si mesmo antes de causar qualquer prejuízo ou fazer qualquer julgamento, ele sempre envia a palavra às pessoas e sempre adverte as pessoas. Oh, gosto demais disso. Então podemos ver exatamente onde estamos. Havia ministros e associações de todos os tipos nos dias de Noé, e havia religiões de todos os tipos nos dias de Noé, pois Jesus disse: como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Porém, eis que apareceu em cena um profeta, e ele começou a fazer uma coisa, começou a construir uma arca, e Deus enviou o seu profeta, Noé, para provar que ele havia enviado a sua palavra e para dizer-lhes que se aproximava uma destruição, que ele não podia suportar a maneira que as pessoas estavam agindo, que ele tinha de destruir o homem que ele havia em tempos passados criado. Agora a palavra vinha ao profeta sempre, ele nunca muda. Malaquias 3 disse: sou Deus e não mudo. Noé foi enviado a uma era científica com uma mensagem não científica. Noé foi enviado a uma era intelectual com uma mensagem não intelectual. Ele foi enviado a uma era de ciência quando ele tinha uma mensagem de fé e de promessa para uma era científica, de modo que poderia você acreditar que uma era científica creria numa mensagem não científica, uma era de grande intelecto, e então acreditaria você que eles teriam fé em uma coisa que parecia absolutamente tola para a mente humana? Mas Deus sempre faz dessa maneira. Noé era um profeta confirmado do Senhor e era a mensagem de Deus. Da hora ele teve de crer que o povo teve de crer na sua mensagem, depois dele ter sido confirmado pelo Senhor de que era a palavra de Deus.
e Deus ia cumprir a sua palavra. Agora é a mesma coisa hoje. Estamos no fim dos tempos. Agora, aquelas pessoas deveriam ter sabido. Veja, agora você notou, Noé era um tipo dos judeus que passarão pela tribulação. Enoque foi tipo da mensagem legítima de trasladação da igreja, pois Enoque foi levado e então veio o dilúvio, e ambos, o primeiro profeta, Enoque, foi tirado do caminho para que Noé pudesse prosseguir com a sua, Deus pudesse prosseguir com Noé, e agora a igreja será levada para que Deus possa novamente tratar com os judeus, o remanescente dos judeus, os 144 mil, como estudamos nas Escrituras aqui. Mas adiante de toda a era científica incrédula, Deus provou a sua palavra de promessa verdadeira, enviando-lhes o dilúvio. Agora lembre-se, nos dias de Noé, nunca havia chovido na terra. Deus fazia uma névoa subir da terra e para irrigar, mas nunca choveu. Mas Noé disse: vai chover. Agora isso foi, eles podiam pegar um instrumento e lançá-lo nos céus e dizer: não existe umidade lá em cima, não existe chuva lá. Podemos provar que não existe chuva lá. Independente do que a ciência dizia, Deus disse que ia chover, de modo que isso dá conta do assunto. Agora, o que Deus fez? Na minha opinião, quando alguns deles balançaram o mundo um pouco e o tiraram do ângulo, então isso jogou a parte de trás deste jeito. O calor da terra no frio somente trouxe a umidade, e o mundo estava coberto primeiro, e as atmosferas lá em cima, a umidade no ar, justamente se juntaram em forma de nuvem e deixaram cair. Foi só isso. Agora sabemos hoje que existe fogo lá em cima, porque os gases estão na terra, e a Bíblia diz: os céus e a terra passarão com grande estrondo, e a terra ardendo se desfará. Por isso sabemos que está lá em cima. Por isso é justamente do mesmo modo como foi nos dias de Noé. E agora lembre-se, a mensagem do tempo de Noé era apenas pela fé e não provada cientificamente. Mas hoje a mensagem é de acordo com a palavra de Deus e provada cientificamente. Elias veio primeiro, fazendo milagres, não fazendo pregação, apenas indo de lugar em lugar, fazendo milagres. Na vez seguinte, ele veio na forma de João Batista,
Ele não veio fazendo milagres, apenas pregando, e da terceira vez que ele vem, tem tanto milagres como pregação. Estão vendo? Está vendo como é? Observe como que as Escrituras seguem em continuidade. Poderíamos passar bastante tempo nisso, mas não passaremos. Omitiremos isso, porque creio que dá para vocês entenderem. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.